Chegou a hora da nossa pausa gostosa do café. Gente, o assunto agora é delicado e, lamentavelmente, mais comum do que se imagina. Quando um casal se separa, não sofre apenas o casal, mas os filhos também. Os pais, inclusive, precisam estar atentos para não piorarem o estado emocional do filho e não praticarem a chamada alienação parental. Você sabe que, de fato, como é que isso acontece? Sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora, como sempre acontece todas as quintas-feiras, com a nossa querida doutora Solange Guastaferro. Doutora Solange, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos aqui que nos assistem, a equipe toda. Prazer recebê-la. Doutora Solange, eu queria que a senhora falasse, em primeiro lugar, como é que se caracteriza de fato a alienação parental? É quando o casal, em processo, às vezes num conflito, nem na separação, mas antes disso, num conflito ou no processo de separação, usa a criança como intermediária para fazer jus àquela separação, como que culpando a outra pessoa, né? Usando de mentiras ou de medo, né, na criança, para ela ficar contra aquele cônjuge. Então, por exemplo, se a separação foi por causa do pai, a mãe se aliena àquela criança, né, ela aliena aquela criança falando coisas contra o pai. Que o pai traiu, que o pai mentiu, que o pai é um... Então, assim, quando ela usa, e pode ser ao contrário também, né? Claro. E quando usa a criança como uma coisa intermediária, né? Como se ela formasse uma dupla com a criança contra o outro cônjuge, vamos dizer assim. E quando isso acontece, muitas vezes, vem aí baseado em muita mentira. Exato. Doutora. Medo, mentiras, né? Colocando fatos até verídicos que aconteceram, mas que pertencem ao casal. Não pertence ao filho, porque na verdade, quando você fala mal de um cônjuge, você está falando mal da criança também. Por quê? Porque a criança, ela tem metade do pai, metade da mãe. Então, a primeira reação da criança é ela ficar em dúvida e assim, confusa. O que é que ele está falando? Esse pai era tão amoroso, esse pai era tão gentil e agora ele é esse monstro. Então, a primeira coisa que vai acontecer com a criança, que são, né, as consequências podem ser curtas, de curto prazo, médio prazo ou longo prazo, dependendo de como isso vai acontecer. De que maneira, então, a gente deve blindar esta criança para que ela não seja o alvo dessas mentiras e dessa alienação parental? Bom, primeiro o assunto do casal é assunto do casal. A gente fala na psicologia, eu faço muito a parte sistêmica, né, na família. Existem duas linhas, a conjugalidade e a parentalidade. Conjugalidade é o marido e a mulher, é uma relação. Parentalidade é quando é o pai com os filhos, a mãe com os filhos. São relações diferentes, não são iguais. E se o casal começa a interferir ali, então ele se junta com o filho para ir contra aquele cônjuge, né? Então, assim, a relação ficou confusa, dispareou a relação. Então, o casal precisa entender que a relação de conjugalidade é uma e a gente tem que resolver os nossos problemas aqui nessa relação, e a relação de parentalidade com os filhos é outra relação. Então, aí é que a gente vai conseguir ter uma separação amigável, né? E independente do que aconteceu na conjugalidade, a gente não pode interferir. E certamente quando se prova a alienação parental de uma maneira mais incisiva, levando isso para o aspecto jurídico, isso tem um outro peso, né? Exatamente nesse divórcio, nessa separação, né? Que também tem por isso que tem um papel aí, né? Por isso que foi instituída a lei de alienação parental, porque a pessoa que aliena, né, ela pode perder até a guarda da criança, né? E as consequências, Tiago, são muito, muito ruins, né? Por exemplo, uma criança de 4, 5 anos, ela começa a ficar agressiva, ela fica com raiva,
ela pode ter depressão, ansiedade, pânico, uma criança de 4, 5 anos, porque ela fica confusa com essa relação, né, de medo e amor ao mesmo tempo, né? Na adolescência pode desenvolver uso de drogas, né? Uso do álcool. As consequências são inimagináveis, né? Inimagináveis. Agora, o pai ou a mãe utilizar a criança como escudo, do meu modo de ver, é de uma canalice sem tamanho. Precisa lamentavelmente, tomar muito né? cuidado, porque assim, os pais não conseguem entender que aquela dor é deles, eles que têm que viver. Então, vamos para a terapia, vamos nos cuidar da nossa saúde mental para não interferir na saúde mental do filho. Esse é um assunto que requer um pouco mais de profundidade, né, doutora Solange? Dá até para a gente se aprofundar em outras quintas-feiras. Vamos ver se a gente consegue discutir um pouco mais isso na próxima semana, tá bom? Com certeza. Quero lhe agradecer mais uma vez por essa grande parceria. Agradeço a todos aí que nos assistem, que estão aí com a gente, né? E gratidão a você e à TV, tudo de bom. Muito obrigado. Doutora Solange Guastaferro, sempre com essa cutis, essa pele maravilhosa. Que inveja, doutora Solange, que inveja. Gratidão. Gratidão eterna. Grande abraço para a senhora, tá bom?